A paz, minhas irmãs. Vamos para mais um dia da palavra do livro de Romanos e hoje nós vamos para o capítulo 5. Vamos estar bem alimentadas. Eu acordei 3 horas da manhã e foi assim, algo. Tava um pesar no meu coração, uma angústia, porque, gente, tem pessoas que estão muito presas ao sofrimento. Porque Deus não lançou o diabo em outro lugar? Foi lançar logo na terra. Porque Deus sabia que Adão ia pecar, por que que Deus não fez isso ou aquilo? Então, gente, eu espero que essa palavra de hoje vá como um bálsamo para o teu coração e te liberte assim como me libertou, porque eu tive que guerrear aqui em casa e eu vou contar mais pra frente na medida que a gente for conversando, porque não fique presa ao sofrimento. Isso aqui é momentâneo. Deus não nos deu uma vida para estar aqui eternos, mas ele nos prometeu uma vida eterna por meio do sacrifício de Jesus. Então, vamos meditar e nos alimentar da palavra e ficarmos firmes, ter um coração firme na palavra e na promessa do Senhor. Então, eu vou orar aqui com vocês e vamos para mais um dia grandioso, porque se já estamos respirando, né, gente? A gente já tem muito que agradecer. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por este dia, Senhor, a qual o Senhor está nos enchendo, nos mostrando a tua verdade, nos alimentando, meu Deus, para que nós venhamos ser cheios da tua palavra e estarmos, meu Deus, com o coração firme no Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, cada mulher que aqui se encontra, que estiver sofrendo, meu Deus, passando por dificuldades, que elas venham entender que tudo isso aqui é momentâneo e que a palavra que nós vamos ler hoje, Senhor, vai trazer esperança, vai trazer alívio, Senhor. Então, Pai, eu te entrego este momento e esta leitura a Ti. Usa a minha boca, usa a minha vida e que cada palavra que sair, meu Deus, seja palavras que vêm do teu doce Espírito Santo e não de mim mesma. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmã? O capítulo 5 começa com um título na minha Bíblia assim, ó: Justificação pela fé e a paz com Deus. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Antes de continuar, irmãs, eu quero trazer aqui um recado para vocês. A paz de Deus, quando ele diz assim, ó, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Esse ter paz com Deus não quer dizer que é um sentimento. Nossos sentimentos vão oscilar. Hoje você vai estar bem, amanhã você não vai estar bem. Acordou bem, mais tarde, daqui a 10 minutos já não está bem. Porque nós estamos o tempo todo numa guerra espiritual. A gente enfrenta uma guerra porque o diabo lança setas na nossa cabeça, aí às vezes você não sabe guerrear, desce para o seu coração e aí as suas emoções vão ficando afligidas. Então, esse ter paz com Deus é simplesmente saber que Deus, ele já te aceitou como você é. Ele já te aceitou, então tenha paz com Deus, porque ele não espera a perfeição sua. E quando ele diz aqui, ó, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Por isso que eu sempre oro para que a gente venha ter corações firmes pela fé no Senhor, porque essa graça é abundante e nós recebemos todos os dias bênçãos e a abundância do Senhor e graça e misericórdia o tempo todo. Então, acalme-se. Tenha um coração devoto ao Senhor, porque à medida que você medita na palavra do Senhor, você vai olhando para quem Deus é e não para o tamanho dos seus problemas, entende? E aí ele diz assim mais, ó, na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência,
produz esperança. Aqui, gente, se vocês forem olhar, é uma lógica invertida. O mundo não funciona como Deus. Você não quer sofrer, mas é através do sofrimento que Deus ele vai trabalhando no seu caráter. Você não cresce quando está indo tudo bem. Quando está indo tudo bem, você apenas desfruta desse momento, dessa maravilhosa graça, que é graça também. A gente não vai ver só tribulação. Mas é na tribulação que Deus vai formando o nosso caráter e vai nos tornando mais parecido com Ele. E a gente vai tendo mais esperança, porque a gente sabe que Deus está no controle e que nós não estamos sozinhas. Meninas, eu já passei por tanto sofrimento. Olha, meus pais moram na Bahia. Eu estou em São Paulo desde 2010. Nós estamos em 2025. A distância por si só já é um sofrimento. Mas diante de tudo isso, a gente vai se fortalecendo porque a gente sabe que Deus tinha isso preparado. Onde eu morava não tinha muitas coisas para me oferecer. Então eu vim para São Paulo. E aqui o Senhor foi me lapidando. Eu passei por muitos momentos de solidão. Solidão não é solitude. Solitude, quando você está sozinha, você ama estar sozinha porque você sabe que agora você tem paz com Deus. Hoje eu amo estar sozinha. Mas antes, a solidão era uma prisão. Eu chorava todos os dias, eu me sentia sozinha. Era como se, sabe, aquela tristeza profunda. Então, assim, tudo isso foi me preparando para que hoje eu pudesse estar aqui com vocês. Deus não ia me trazer para esse tempo, para esse momento, se antes ele já não tivesse me preparado por meio das tribulações. Então, não olhe para os seus problemas como algo ruim. Deus, ele sempre usa algo para nos fortalecer. E o mundo diz assim: como é que você vai se gloriar em algo que você está sofrendo? Não olhe a sua vida com a lógica do mundo, olhe a sua vida com a lógica de Deus. E aqui tem uma promessa que hoje, quando eu acordei às 3 horas da manhã e eu comecei a meditar na palavra do Senhor, isso daqui, gente, me fortaleceu de uma forma que diz assim, ó: ora, a esperança não nos deixas decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus te deu o Espírito Santo. E aqui eu não sei como você tem recebido, mas se você parar para analisar, o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. E tem gente que o diabo vai lançar na cabeça e vai dizer assim: você com o Espírito de Deus, você com o Espírito de Jesus, não, você não merece, você é pecadora, você é suja, você é isso, você é assado e começa. E você começa a se desprezar de tal forma, sabe por quê? Porque você ainda não entendeu isso aqui, ó, porque o amor de Deus é derramado, irmãs, é derramado. Quando você derrama um balde de água, derramou o balde. Não vai água para tudo que é lugar e você olha, vou ter que limpar tudo isso agora. Olhe para esse balde agora, essa caixa d'água derramada dentro de você, porque não tem tamanho. É o amor de Deus derramado em mim, derramado em você, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mais uma vez, a gente vê aqui a maravilhosa graça do Senhor. É um presente de Deus para mim e para você. Então é por isso que é tão importante meditar na palavra do Senhor. Meditar na palavra do Senhor para conhecer as verdades que Ele tem para mim e para você. Porque senão eu e você vamos ficar escravizadas na culpa e na condenação. E culpa e condenação é escravidão, não há paz, não tem um coração calmo, é um coração totalmente agitado, ansioso, desesperado. E eu quero, em nome de Jesus, se o Senhor me disser assim, faça,
Eu vou fazer vídeos aqui sobre idolatria, porque tem muita gente presa na idolatria. Por muitos anos eu fui presa na idolatria. E às vezes a gente olha só para imagens, para porque fulano de tal adora a imagem de Maria, de Pedro, de João, do ciclano, mas Jeremias, Ezequiel fala de uma idolatria do nosso coração. E muitas vezes a gente está cego, sem conseguir enxergar pelos olhos da fé o amor de Deus sobre nós. Medite hoje nisso daqui. O amor de Deus foi derramado em mim por meio do Espírito Santo que me foi dado. Quando a opressão vier, você declara: o Espírito Santo me foi dado, o Espírito Santo está aqui comigo. Essa tribulação vai ter que passar em nome de Jesus. Eu sou amado por Deus, Deus derramou o seu amor em mim. E vocês vão se libertando, vão se limpando, porque é assim, gente, que a gente guerreia. É assim que a gente guerreia no mundo espiritual, porque você acha que o diabo quer que a gente seja feliz? Você acha que o diabo quer que a gente fique aqui na presença do Senhor? Claro que não quer. Então a gente tem que ter a verdade do Senhor nos nossos corações. Amém? E no capítulo 6 ele diz assim, ó: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, irmã, meu Deus, me dá vontade de chorar, porque eu já chorei tanto hoje. Eu olhei para isso aqui e falei: Senhor, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova, escreva esse nome na tua cabeça e no seu coração, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Irmão, o mundo, o ser humano espera a perfeição de mim e de você. As pessoas querem sempre o melhor de nós. Mas Jesus olhou para mim e para você quando a gente éramos fracos, caídos, sujos, imundos, sem merecer nada. Que até hoje a gente não merece, mas para você entender que nós não devemos colocar a nossa expectativa no homem, no outro, no homem, eu digo no ser humano. E mulher principalmente, que mulher quer colocar suas expectativas no marido. O marido tem que ser perfeito, o marido tem que fazer tudo que ela acha que tem que ser do jeito dela. O marido, se ficar o dia em casa com ela, é uma tribulação, porque ela não quer, ela quer o marido, mas ela não quer o marido dentro de casa, ela quer o marido o dia inteiro trabalhando fora, esse marido não pode ter um pouco de descanso. Você tem que entender que a lógica de Deus é diferente da nossa. E aqui começa a sua aceitação. A você quebrar todo esse obstáculo de rejeição dentro da sua alma. Porque muitas vezes Deus usa a rejeição para te mostrar o amor que ele tem para com você. Às vezes o seu pai, sua mãe, irmão, alguém na escola, um amigo, um namorado, um casamento que foi destruído. Sabe por quê? Porque às vezes os seus olhos estão tão nessas pessoas que Deus usa essas situações para te dizer: olha, tu não era nada. Mas mesmo assim eu te amei e eu te amo. Coloca os seus olhos e o seu coração em mim, porque eu não olho para você como o ser humano olha. No mundo só tem valor quem tem dinheiro. No mundo só tem valor quem tem alguma coisa. E para Deus não é assim. Deus não espera que você tenha mais carro, mais casa, mais dinheiro. Ele espera um coração devoto a Ele. Ele espera um coração sincero diante dele. E eu espero que hoje, porque, gente, eu lavei a minha alma e tô lavando minha alma aqui agora. Quero meditar nessa palavra o dia inteiro, sabe por quê? Porque Deus olhou para nós, viu a nossa condição de malditos, de pecadores, de sujos, de imundos e não esperou nada de nós. Simplesmente nos amou. Então, quando você estiver passando por um conflito, ai meu Deus do céu, fulano de tal, agora com as redes sociais, que a gente vê a vida de todo mundo, né?
comprou um carro e eu não tenho carro. Nossa, fulano de tal montou a clínica de estética perfeita. Vou usar isso porque era o que eu vivia. E a minha clínica de estética, eu dou glória a Deus, porque era simples, mas tinha a presença do Senhor lá. Não tinha uma mulher que entrasse e falasse assim, nossa, que paz que tem aqui. Porque, gente, aprendam a consagrar tudo ao Senhor. Então, você olha e pensa assim, ah, fulano de tal montou a clínica de estética mais perfeita desse mundo e olha onde eu estou. Olha onde eu estou atendendo. Deus não espera muito de você. Ele só espera obediência e fé no filho dele, porque ele já te ama. Amém? No capítulo 9, ele diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira. Salvo da ira de Deus. Quando nós temos Jesus, gente, a gente está salvo da ira de Deus. E é lindo demais porque ele diz assim, ó, Deus prova o seu amor por meio do sacrifício de Jesus. Tem gente procurando aí descobrir todas as coisas, porque Deus isso, porque Deus fez assado, quando Deus, ele deu a ele mesmo a nós. Jesus veio como homem, mas era o próprio Deus para morrer por nós. E a gente não olha para isso como se isso já fosse tudo. Misericórdia, né? Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Você não é salvo porque você está ganhando muito dinheiro. Você não é. E, gente, dinheiro não é ruim, mas dinheiro é uma forma de adoração. Deus, Jesus, ele disse que só existiam dois senhores. E ele usa o dinheiro como um senhor. E a Bíblia fala muito sobre dinheiro. E não é errado ter dinheiro. Deus te abençoa abundantemente. Mas errado é colocar a nossa confiança no dinheiro. E nós ganhamos a salvação por meio do Filho do Senhor, Jesus. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Se antes estávamos separados de Deus, agora nós não estamos mais. Nosso relacionamento foi restaurado. Agora nós vamos entender um pouco sobre Adão e Cristo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. O que ele está dizendo aqui? Ó? Que por um só homem entrou um pecado e nós herdamos a morte. A gente não escolheu, a gente simplesmente recebeu isso sem pedir nada. E é aqui o conflito de muita gente. Eu não pedi e agora eu tô aqui. Irmã, se a gente existe, a razão da nossa existência é o Senhor. É o Senhor que nos dá a vida. E quando a gente tem esse tipo de comportamento, é um coração idólatra. É um coração que não quer olhar para Deus. É um coração que não quer reconhecer a soberania do Senhor. Senhor, o Senhor me deu essa vida, o Senhor me deu essa família, o Senhor me deu esse pai, essa mãe, o Senhor não erra. Então me mostra, Pai, os caminhos que o Senhor tem para mim, porque eu sei que o Senhor me ama. Esse é um coração sincero, esse é um coração devoto diante do Senhor. E se por um a morte entrou, o pecado entrou e fez essa devastação, aqui ele fala, já aponta para Jesus. E aí a gente olhando para Jesus, gente, quando você olha aqui, ó, do 15, a gente vai ver, ó, mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, porque a morte entrou por meio de Adão, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos.
O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Se o erro de Adão foi poderoso para trazer tanta tragédia no mundo, imagina, imagina o sacrifício de Jesus se não é muito mais poderoso para nos salvar. Imagina se o sacrifício de Jesus não é muito mais poderoso do que o de Adão. Então a gente tem que olhar para Jesus e para essa maravilhosa graça. E aqui o 20. A lei veio para quem aumentasse a ofensa. Veio para que aumentasse a ofensa. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, irmã, não importa o tamanho da opressão que você está vivendo, não importa o tamanho da falha que você às vezes fica aí na sua mente, que falhou, que traiu alguém e tantas outras coisas que vêm na nossa cabeça. Imagina assim, ó, a graça de Deus é como um oceano. É como um oceano tentando apagar um fósforo. Pensa nisso. Um fósforo bem pequenininho, como um oceano infinito, querendo apagar. É como se estivesse dizendo assim, acaba com tudo logo, né? Então, não fiquem presas a vocês mesmas. Comecem a meditar todos os dias na palavra do Senhor. A meditação do Senhor é diferente da meditação do mundo. A meditação que as pessoas falam muito, né? É esvaziar a mente. A lógica de Deus é sempre o contrário. Quando a gente já tem aquele ditado que mente vazia é a oficina do diabo. Então, a meditação do Senhor é ficar lembrando das palavras dele. É lembrando da palavra. É o que? A esperança, o amor de Deus é derramado por meio do Espírito Santo do Senhor que me foi dado. E nessa promessa eu posso descansar. E isso é meditação. Amém? Eu espero que vocês estejam sendo agraciadas com a palavra do Senhor, como eu estou sendo transformada, porque eu estou sendo liberta cada vez mais. Sempre que eu venho orar aqui com vocês e trazer a palavra, Deus ele sempre traz bálsamo para mim. Sempre, sempre, sempre. E nós precisamos nos unir em fé nessa comunidade para que outras mulheres venham alcançar essa mesma graça. Então não deixe de compartilhar, meninas. Eu não sou de ficar compartilhe, curte. Acho que todas nós sabemos como a internet funciona, né? Para os vídeos serem alcançados, a gente tem que compartilhar, comentar, mas façam isso se Deus tocar no seu coração. Amém? Então eu vou orar para que Deus abençoe a sua mente, o seu coração e liberte a sua alma e fortaleça o teu espírito. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que essa mulher que está assistindo esse vídeo, para que todas, meu Deus, venham receber essa verdade, venham ser libertas em nome de Jesus. Que Satanás e seus demônios peguem tudo que é de vocês e saiam da vida, da casa delas e dos planos de cada uma. Porque nenhum dos planos do Senhor serão frustrados na vida delas. Eu consagro a vida de vocês na autoridade do nome de Jesus Cristo e que todas nós venhamos ser cobertas hoje e para sempre pelo sangue maravilhoso de Jesus. Amém? Deus abençoe, tenha um dia abençoado e até amanhã, se Deus quiser. Amém? Um beijo.